Nosso 15 minutos de fama, nós estamos aqui. Atenção você de games, preste bastante atenção porque agora vai ser o expert. Hoje estamos recebendo o apresentador do podcast Playcast, Lucas Dias, diretamente do YouTube para o nosso programa. Vamos juntos explorar esse universo incrível e divertido. Venha fazer parte do nosso time de games famosos, hein? Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo com vocês. Tudo tranquilo. Uma segundona. Segunda. Ai, já começamos bem já, né? Começamos de ressaca. Bom, o que inspirou a criar um podcast sobre o mundo geek? Mundo geek. Bom, eu sempre fui envolvido, né, com o mundo geek, jogando, fazendo lives. E há um tempo eu já tive essa ideia, né, de fazer, tipo, um podcast, porque tava na época, quando o podcast bombou, tava um monte de gente fazendo podcast. Uhum. Só que aí eu não tinha muito suporte. Aí eu falei assim, vou fazer com o que eu tenho mesmo e vamos ver se vai dar certo. É o início, né? É o início, né? Aí eu fui juntando tudo que eu tinha em casa, microfone, câmera, e fui juntando tudo e rolou. Faz há um tempo já, né? Que nem eu tava pensando e articulando sobre isso e deu certo e estamos fazendo agora. Esse foi o início de tudo. Sim, sobre podcast sim, mas com lives e sim eu já faço há anos já. Que eu fazia live jogando jogos aleatórios assim. E então sempre fui envolvido com streamers, né? Fazer live ali, sempre fui envolvido. E eu sempre tive essa vontade, né, de fazer um podcast, desde antes de começar a pandemia, na verdade, porque na pandemia foi onde estourou mais a galera fazendo podcast ali e tudo mais. E eu falei assim, vou criar só que eu não tenho muito recurso, né, financeiro, né, porque tem que comprar todo o equipamento e tudo mais. Eu falei, começar assim mesmo com o que eu tenho e vamos ver o que dá. E tá dando bom. Que legal. E quais são os principais temas que você aborda? Então, os principais temas são da área geek mesmo. Que é tudo relacionado a geek. Jogos, relacionado à tecnologia, relacionado a, tipo, coisas que tem na atualidade. Que nem os últimos podcasts. Um podcast foi falando sobre uma franquia de um jogo, que era o Warzone. Foi uma franquia do Call of Duty. E o último, a gente falou um pouco sobre saúde, que a gente falou sobre posturamentos de cadeira. Porque, tipo assim, por exemplo, eu mesmo trabalho um bom tempo sentado. Uhum. E a gente falou um pouco sobre a saúde, sobre sentar, ter uma boa alimentação. E isso abrange muitas coisas, né? O mundo geek abrange muitas coisas, como action figure, Funko, consoles, jogos, muita coisa. E quais são os principais temas que você aborda nesse podcast? Então, os temas principais, eu não tenho um tema principal. Por exemplo, eu posso falar de tudo, só que vai tudo abranger ao mundo geek, que é os exemplos que eu te dei. Uhum. Mas, tipo assim, tudo que eu levo são de interesses meus também. Eu acho, legal, é bacana. Vamos levar? Interessante isso aqui também. Vamos levar também? Só que mais focado ao mundo geek. Uhum. Quem mexe com, tipo assim, o próximo podcast vai ser um cara que ele trabalha aqui na cidade. Ele tem uma loja chamada Bruno. Bruno. E ele vai lá, ele vai falar um pouco sobre coisas relacionadas a telefone, manutenções e principais problemas. A gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. O seu convidado você escolhe assim aleatoriamente? Por enquanto sim. Tipo assim, antes de formar o podcast eu pensei quais são as principais pessoas que eu tenho contato. Uhum. Né? E eu falei assim, eu fui citando os nomes, né? Fui listando o nome de pessoas que eu tenho contato, que eu acho interessante, né? E agora eu tô chamando elas. Mas, tipo assim, não foi tão aleatoriamente. Foi pessoas que eu tenho contato e eu acho que tanto com o que ele trabalha, tanto com o que ele faz, interessante, entendeu? E como que vocês se conectam? Essas pessoas primeiras, eu já tinha contato antes, né? Já era meu ciclo de amizade, então eu já tinha contato antes.
Por exemplo, se for uma pessoa, tipo, aleatória, talvez eu vou ter um primeiro contato ali, então eu não sei como é que vai funcionar ainda. Mas como essas primeiras pessoas que eu já tenho, que são uma lista já bem extensa, eu já tinha um ciclo de amizade, né? Então foi mais fácil para mim até criar umas perguntas para ele, uns temas relacionados ao que ele faz. Então para mim foi bem mais simples, né? E você recebe algum feedback dos seus ouvintes? Sim, recebi bastante, tanto do primeiro e o último que eu fiz, né? E tanto como melhorias e coisas legais de se pautar, né? Pô, então eu achei interessante. Nossa, cara, eu acho que o enquadramento da câmera, como é tudo novo também pra mim, eu tô aprendendo bastante. Então eu tô recebendo bastante feedback, tanto positivos para melhorias, e eu recebi alguns negativos, mas a gente tem que filtrar, né? Com o que normalmente a gente recebe, né? Quando a gente abre a nossa vida praticamente, a gente abre também para críticas, né? Tanto para críticas positivas e para negativas. Você deve saber muito bem como é que funciona, né? Com certeza. Então a gente filtra o que a gente acha relevante para nossa vida e a gente segue bola, né? E como que o podcast impactou a sua vida e dos seus ouvintes? Cara, impactou bastante, porque, que nem eu disse, né? Era um projeto que eu sempre tinha em papel, né? Aqui, tanto em papel, tanto na minha mente. E impactou tanto pra mim, porque, tipo, eu vou ter novas oportunidades, tá abrindo novas fronteiras também, tanto para parcerias, tanto para minha vida também, experiências novas. Para mim foi tipo um impacto bem legal. Não foi tão grande porque eu já fazia um pouco disso, né? Tipo que nem eu disse o exemplo da live, né? Então como eu já era um pouco envolvido, tipo assim, não foi uma quebra de rotina radical, né? Eu só implementei mais na minha vida e tipo para mim tá sendo muito gratificante, né? Fazer tudo isso, ter mais, vou crescer mais, eu acredito, vou ter tipo mais ciclos também de contatos e mais experiências e mais também, experiências, né? Você já tem parceiros ou não? Eu tenho parceiros, mas tipo assim, como eu trabalho também um pouco com a social media, né? Então eu já tinha alguns parceiros que eu já também trabalhava para eles, né? Então aí eu entrei em contato com eles também toparam a ideia, gostaram da ideia, e eles já foram meus primeiros parceiros, né? Me ajudaram também um pouco com investimento, né? Para comprar alguns equipamentos, né? Mas são sempre os parceiros que eu já tive, né? Tipo, não consegui nenhum parceiro ainda novo relacionado ao podcast. Tipo, cara, gostei, achei interessante, vamos fazer uma parceria. Ainda não consegui, mas as pessoas que entraram comigo nessa ideia já eram parceiros de antes. Entendi. E quais são os seus planos futuros para o podcast? Meus planos futuros é entrevistar muito mais autoridades, né? Tipo, pessoas grandes, né? Sei lá, tipo, um dia eu me inspiro muito no Podpah, porque ele já entrevistou muitas pessoas relacionadas ao mundo geek. Que nem o último que ele entrevistou agora foi os 2 atores do Wolverine e o Deadpool, né? Então, ter isso em mão, tipo assim, porque é que nem aqui na rádio, a gente tem um poder, vamos dizer assim, né? De chamar pessoas e ser reconhecido pelo que a Rádio Caçula é. Só que são 68 anos de história, né? E então vocês têm tipo esse vamos dizer a palavra poder, né? De poder entrar em contato com uma pessoa e a pessoa reconhecer vocês. Então para mim os meus planos futuros é sempre crescer cada vez mais, ter mais entrevistas legais, com pessoas interessantes também, né, para abranger tipo a minha vida. Eu não me importo muito em ser muito famoso, em sim ter bons papos, né, trocar várias ideias legais com várias pessoas. Sim. Você tem algum projeto futuro já em mente ou não? Assim, projeto futuro é só mais questão de equipamentos, né? Tipo, sei lá, talvez montar um estúdio literalmente. Porque, que nem eu disse, né? Eu peguei o que eu tinha em casa, alguns equipamentos que eu já tinha, comprei alguns, só que eu faço dentro do meu escritório, dentro da minha própria casa, né? Eu montei o cenário. Então, tipo assim, o meu projeto futuro é, tipo, talvez em casa mesmo, ou alugar um pequeno espaço e montar literalmente um estúdio ali de podcast e tudo mais. É um sonho que se torna realidade, né? Tá se tornando. Tá se tornando.
E que conselho você gostaria de compartilhar o seu podcast no mundo? Olha, o conselho é sempre, vamos dizer, o clichê e padrão de todos. Se você tem algum sonho, tanto coisas pequenas, desde comprar um carro ou um telefone, se você tem oportunidade, você tem recursos que tá te ajudando, tem que ir. Conselhos é que nem um empresário. O empresário, o nome empresário é você investir em coisas que talvez não vai dar certo, né? Arriscar. A nossa vida é cheia de 50% de tudo, do dar certo e não dar certo. Mas se você não tirar do papel ou tirar da sua mente e apostar né? E apostar em si mesmo, nunca vai sair do papel, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? Isso é meu conselho, tipo, desde quando eu comecei tipo com muito pouco, muito básico, desde as primeiras lives era um PC muito ruim, equipamento tudo ruim. Desde quando eu comecei lá em 2018, que eu comecei a fazer live, entrar nesse mundo de fazer live, fazer as coisas. E nisso a gente vai criando bagagem. Se não deu certo agora, talvez lá na frente vai dar um pouco mais certo, né? E isso até pro seu próprio investimento. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Ou quando a rádio começou, quem fundou não acreditou, né? Se ele não tivesse acreditado, tivesse apostado nele mesmo, também não estaria hoje, entendeu? Então, o primeiro conselho é acreditar em si mesmo, né? E fazer dar certo, né? Não é só tipo o primeiro obstáculo que der errado, a pessoa também vai desistir, né? Sim. Bom, gente, nós conversamos aqui com o Lucas, e que hoje mostra um pouco do seu talento, explorando esse universo que é realmente incrível, não é, Lucas? Ultimamente está crescendo muito. Nossa, agora praticamente faz parte. Sim, na verdade o mundo geek ele veio muito tempo atrás, porque agora eles gourmetizou o nome, né? Vamos dizer. Mas desde os desenhos animados lá antigo já era relacionado a isso. Desde os quadrinhos que eram lá antigos, que hoje ainda tem, é tudo relacionado ao mundo geek, né? É tudo que abrange o meio, vamos dizer, jovem, né? É o mundo geek, é desde convenções de cosplay, onde a galera se veste de um personagem que ele gosta, desde um desenho que a pessoa está criando, desde um desenho desenhado mesmo no papel, né? Cada histórias legais assim que eu vou tentar trazer para o podcast, né? E que nem eu disse, né? Conversar. O podcast é uma troca de ideia, é um papo, que nem eu e você tá trocando agora. E mostrar, né, pro mundo coisas coisas da cidade. Coisas que as pessoas desconhecem, né, Lu? Tem muita coisa, tem muito talentos, né, que as pessoas têm medo também de mostrar e de falar, é onde eu vou tentar mostrar pro mundo. Legal. Isso aí, é jovem ainda, né, tem tudo pela frente. Ixi, jovem demais. Então, Lucas, obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, Toninha, por estar falando um pouco do podcast, sobre esse novo projeto. Espero que dê muito certo. Se Deus quiser. Amém. Já deu. Vamos ao intervalo comercial, volto já já.